Bora bater um papo cabeça e reflexivo? O tema é relacionamento versus idade. Primeiramente, muito prazer, eu sou a Mayara, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Mazen. Gente, confesso que faz muito tempo que eu tô com muita vontade de vir trazer essa reflexão pra cá e também um pouco receosa sobre esse assunto, porque eu sei que é um tema bem complexo e também controverso, podemos dizer até um pouco polêmico, não é mesmo? Porém, eu quero deixar claro que tudo que eu vou trazer aqui segundo a minha visão, tá? Segundo o que eu acredito e assuntos para ser debatidos. Se você pensa de outra forma, tá ok? A gente pode ter essa discussão saudavelmente, cada um com a sua própria opinião. Tudo que eu vou falar aqui são baseados segundo as minhas próprias experiências, tá? E também, por isso, é um assunto um pouco delicado, por conta de ter que tocar em algumas coisas pessoais, né? Porém, hoje, o dia que eu tô gravando esse vídeo, é dia 27 de agosto, dia do psicólogo. E que psicóloga eu seria se eu não teria o feeling, né, de estar trazendo reflexões e assuntos que eu considero importante e aprender a falar de forma assertiva, né, pra me fazer ficar claro a ideia aí que eu quero passar. E quem concordar comigo, ótimo, quem não também tá ok. Esse é o assunto que envolve várias problemáticas, então eu já vou começar falando a minha opinião. Eu acho muito discrepante e eu acho que, assim, tem muitas problemáticas, como eu falei, sérios problemas em pessoas de qualquer sexo, tá? Independente de ser homem, se é mulher, se é duas mulheres, dois homens, enfim, se relacionando com idades muito discrepantes uma da outra, tá? E eu tenho umas justificativas aqui, tanto pessoais quanto de experiências, para dar para vocês, né? Acho que o primeiro vai ficar longo esse vídeo, tá? Já vou avisar. Quem não tiver paciência já pode ir embora. Acho que a primeira problemática e a mais séria é a questão da solteirice das mulheres, assim, em relação a homens que já passaram dos 30, né, que ou podem até estar na casa dos 40 e não se relacionam com mulheres da idade deles, né? Porque muitas vezes, eu, por exemplo, sou 30 a mais, vou fazer 34 ano que vem. Já passei por morar junto, por relacionamentos longos e fiquei solteira bastante tempo depois disso. E tem uma cobrança muito grande em cima de nós da sociedade, como se a gente não tivesse dado certo por conta disso, sabe? Como se a nossa vida resumisse a ter sucesso na vida amorosa. E fica muito complicado pra gente, principalmente, porque homens que teoricamente estariam na nossa idade geralmente preferem meninas na casa dos 20. Isso acontece muito. E outra coisa também é essa discrepância de cobrança, porque é naturalmente comum para a sociedade que homens na casa dos 30, depois dos 30 ou na casa dos 40, não tenham se relacionado, não tenham passado por casamentos. Nossa, é o bonzão, nossa, tá solteirão, nossa, é o último partido. Cara, eu acho que isso fala muito mais sobre os homens e tem um probleminha aí com eles sério, sabe? Porque eu acho que se a pessoa já atingiu a maturidade depois dos 30 anos, que são várias chavinhas que viram, que você começa a ter uma consciência maior sobre você, sobre seus atos, uma responsabilidade maior, você ter esse egoísmo, eu vejo como um ato de muito egoísmo, você nunca ter conseguido se doar para outra pessoa para querer construir uma vida, um relacionamento sério que seja com ela. Porque relacionamento, gente, não é uma coisa fácil, muito pelo contrário. Relacionamento exige você fazer muitas concessões, sabe? Você tá o tempo todo alinhando, se ajustando, né? Colocando muitas vezes uma pessoa à frente das suas vontades, tá? Deixando de fazer as suas vontades para fazer as dela e vice-versa. Claro que é tudo uma balança, tem que estar equilibrado, mas também faz parte. Então eu vejo um egoísmo muito grande esses homens, né? Nunca terem tido a oportunidade de ter uma conexão assim com uma pessoa. E também tem a problemática, sim, de tipo, gente, eles têm muito mais experiência, eles têm 10 anos, 20 anos aí a mais de experiência que essas garotas. É óbvio que elas vão ser muito mais facilmente manipuláveis do que mulheres da idade deles, que já viveram o mesmo tanto que eles.
E isso vice-versa, tá? Eu vejo que acontece também um encantamento com pessoas mais novas, homens, por mulheres mais velhas, tá? Eu até, certo, vou falar um pouco, vamos entrar um pouco aqui nas minhas experiências agora, que eu tinha falado pra vocês que não vai ter como fugir disso. Assim, a maior parte da minha vida, só me relacionei com homens mais velhos. E isso envolve várias problemáticas, vou tentar explicar um pouquinho delas. Quando eu fiz 24 anos, eu comecei um relacionamento de 5 anos, morei junto 3 com uma pessoa 1 ano mais nova que eu. E isso, só de ser 1 ano mais nova, já me incomodava muito, tá? E aí pode ser uma raiz do passado muito forte que eu tenho, porque aconteceu uma fatalidade na minha família de pai e mãe, né? Que aí ele fez uma traição, né? Teve um adultério aí com a minha mãe com uma garota muito jovem. Inclusive, se fosse nos anos de agora, ele estaria até preso no caso, porque era uma adolescente de 14 anos, né? E a minha mãe também, depois que se separou, acabou optando por se relacionar só com homens mais novos. Então, eu sentia um certo desconforto, pode vir disso, mas também tem uma problemática bem difícil e chatinha da gente tocar nessa ferida, que é, eu sou uma garota millennial, eu sou uma garota dos anos 90. E, gente, era muito complicado, principalmente falando agora, entrando no ponto da sexualidade, você se relacionar com garotos nesse específico, era, né, nessa específica época. Porque, infelizmente, foram garotos que foram mudados muitas vezes por pornografia, tá? Era muito tabu. Então, o que acontecia? Eles ficavam nesse papel que eles foram formados pela pornografia e, ao mesmo tempo, eles tinham que saber conduzir, induzir, fazer tudo, ficava essa responsabilidade para eles. E a gente era muito oprimida. Então, a gente não sabia, aprendia a se conhecer. Então, a gente deixava nas mãos deles. Então, da mesma forma que eles tentavam fazer ali, que nada que eles sabiam, a gente também não sabia pedir, a gente não sabia o que a gente gostava, a gente não sabia o que era bom pra nós, a gente não tinha essa liberdade de pedir, eu gosto assim e tal. Então, era muito complicado, né? Sorte de quem teve um parceiro bem de confiança, né? Que puderam se descobrir juntos. Eu tenho até um pouquinho de inveja de quem passou assim. Eu, por exemplo, preferi me resguardar até os 18 anos, assim, pra começar a minha vida sexual, até porque tinha um tabu muito chato e muito feio, também relacionado à idade, que os meninos geralmente quando estavam perto dos 18, 17, pegavam as novinhas, assim, de 14, 15 anos, só até conseguir transar. Realmente, eram namoros que duravam de 4 a 6 meses no máximo, e depois que eles tinham transado tanto que ele queria com elas, eles largavam pra comer outra, e eles ainda mal falavam as meninas que tinham iniciado sua vida sexual com eles. Ah, aquela é fácil, ah, já comi, ah, tinha muito isso. Então era um machismo assim desnecessário. Eu acho que hoje vocês ainda têm essa vantagem de início de namoros, eu tô falando isso, descoberta da adolescência. Eu acho que e isso é um alinhamento também que entra nessa pauta que eu tô falando. Olha que alinhamento legal que temos hoje. A oportunidade de se descobrir, de se relacionar com pessoas da sua idade, que eu acho que em todas as idades é o mais saudável de se fazer. Vou dar mais argumentos para embasar isso. Voltando um pouco, eu ainda quero abordar mais esse tema de sexualidade, que foi um tema que eu sempre quis trazer também, que é um tabu, foi um tabu na minha era, eu acho muito legal que não é mais. Tem muita coisa a se falar, mas voltando um pouco, né, sobre a minha experiência de ter ficado, depois me aberto, depois do meu relacionamento de mais tempo e de morar junto com caras mais novos, é que eu vejo que rola um certo encantamento, né? Que cai na mesma coisa que eu tava tentando explicar pra vocês, de ser uma garota dos anos 90. Que, querendo ou não, teria alguma vantagem em ficar com alguém mais velho por ser mais experiente. Então poderia nos ensinar. Não que isso acontece hoje. Hoje as meninas têm, né, total autonomia sobre o seu corpo, sobre se conhecer, sobre saber o que gosta, também em outra era. Mas ainda era uma vantagem, né? Em relação aos meninos mais novos, eles são muito dispostos, eles são muito encantados, eles são muito fofos mesmo. Eu acho que a geração tá vindo com uma gentileza muito legal. Só que ao mesmo tempo parece genérico, porque logo de primeira eles já fazem tudo, se declaram, são uns fofos. Aí você pensa, pô, é tão genérico, né? Será que com todo mundo ele tá fazendo isso? E você que se sente manipulando, do mesmo jeito que eu acho que às vezes os caras manipulam, sim, estão aí na faixa de 30, 40, só pegar meninas na faixa dos 20, pode acontecer essa manipulação da nossa parte.
Porque em algum momento, gente, por mais que esse cara mais novinho seja um fofo, supra as suas carências, supra os seus desejos, em algum momento ele não vai suprir o que você precisa em relação a emocional. Porque as suas demandas de responsabilidade são maiores. Não adianta falar que não. Entende? Depois que você passa dos 30, sua responsabilidade sobre seus atos, sobre o que você quer ser, sobre o que você quer passar, muda. E infelizmente, mulheres 30 a mais já passaram por muitas experiências. Então, realmente, eu acho que em algum momento vai ter essa falta de ter uma troca, de você conseguir um conselho de repente, que só a sua terapeuta vai dar, vamos supor, né? Por quê? Porque realmente a maturidade, ela só vem com a vivência. Não tem como uma pessoa que tem 30 anos ter a mesma maturidade de uma de 20. Por mais que a de 20 seja muito madura para a idade dela, que também aí eu já vou pegar outro ponto complicadinho aqui. Não é legal pessoas que são mais novas, que têm uma cabeça muito à frente do que ela tem que ter. Você pode ter certeza que isso vem de traumas familiares, que isso vem de alguma disfunção que ela passou e que ela teve que amadurecer antes da idade. Porque, gente, o correto é se aproveitar todas as fases da vida como ela tem que ser. Você ter cada responsabilidade na hora que ela tem que vir, sabe? Isso que é o gostoso. E eu acho que realmente acaba entrando em conflito essa demanda que as mulheres 30 a mais acabam trazendo sobre o peso, né? Até do que a sociedade espera delas, enfim. É muito diferente também por causa do machismo, mas envolve idade. Tô falando isso porque recentemente no TikTok eu vi uma menina linda, maravilhosa, com um monte de seguidores. Eu acho que ela tem no máximo uns 24 anos, inclusive ela tá gravidinha agora. E ela tá morando junto, se relacionando há um tempo com um cara de 37. E ela falando, cara, meus amigos acham que ele é velho, mas 30 hoje em dia não é, ele não tá capenga, ele faz tudo e tal. Cara, a problemática não é essa. Não é ele ter 37 anos e se relacionar com alguém de 24, né? Ah, é porque o amor não tem idade e tal. Gente, com certeza. Tem gente que dá certo? Ok. Mas o problema é, cara, esses caras 30 a mais não darem relevância, a relevância séria para as minas 30 a mais, ou não, e se uma mulher ter a ousadia de chegar na casa dos 40 sem ter tido um casamento, nem que ele tenha sido falido, nem que ele não tenha dado certo. Você ficou pra titia, você é solteirona, você tá achado de um monte de coisa. Mas como se relacionar se as pessoas da sua idade, que viveram a mesma época, que têm a mesma dinâmica, que às vezes têm a mesma demanda de trabalho, de estudo, não dão a liberdade de te conhecer, de se relacionar com você. Então isso é muito complicado, isso é um alerta. Porém, eu vou concluir com o meu final feliz, que acabou sendo agora, não faz muito tempo, que eu consegui voltar a me relacionar de novo, que como eu falei, aconteceu isso. Acabei ficando com algumas pessoas mais novas, com algumas pessoas também da minha idade que não deram certo. Eu acho que relacionamento, gente, às vezes não precisa ser algo estrondoso para não dar certo e nem essa coisa de idade. Às vezes a pessoa só não acompanhou a sua evolução ou se desalinhou com você ou em coisas que você não faz concessão e vocês resolveram seguir outros caminhos. Não que isso aconteceu já comigo, os meus foram todos super traumáticos e assim. Mas assim, às vezes realmente os seus propósitos do momento a gente muda, a gente cicla, a gente sempre tá evoluindo, não bateram mais com o da pessoa. Eu tive a sorte de começar a me relacionar esse ano com um amigo meu da vida inteira, que a gente se conhece desde os meus 13 anos. Então a gente sempre passou a vida toda juntos, a gente sempre teve os mesmos ciclos de amigos. A gente viveu as mesmas fases, viveu as mesmas coisas, conhece as mesmas pessoas. E eu falo pra vocês que eu tô vivendo a melhor fase sobre relacionamento que eu já vivi na minha vida. Tipo, como é bom você se identificar em tudo, a pessoa te ensinar as coisas, sabe? É muito louco, porque a gente foi muito amigo, então é uma relação que já começou com um pezinho mais à frente. Ele é 3 anos mais velho que eu, mas a gente, tipo, tem idades próximas. E como faz essa diferença? Porque a gente se reencontrou numa fase que os dois já passaram por relacionamentos longos, os dois já aproveitaram muito a vida, já fizeram tudo que queria fazer e agora realmente a gente tá nessa fase querendo construir um lar, querendo construir uma família,
sabe? De um modo muito natural. E de um modo natural de se entender, de ter as mesmas demandas, de ter as mesmas responsabilidades, de ter a mesma visão de futuro que o outro quer, né? Porque já passou pelas mesmas coisas, inclusive conflitos familiares parecidos. E assim, gente, não tem nada melhor do que você estar com uma pessoa que você pode confiar 100%. Que o que você perguntar pra ela, ela vai te dar um conselho que, pô, você pode ir lá e fazer com segurança, com firmeza. Eu nunca tinha tido isso com ninguém. Até com amigos, eu sou um pouco resistente de escutar, eles ficam putos. Assim, de questões mesmo, porque eu tenho muitas questões de trauma, eu tenho muitas questões mal resolvidas familiares. Então eu entendo que a minha bagagem que eu tenho, ela é muito complicada para uma pessoa na faixa dos 20 entender e conseguir aguentar, e eu me senti até um peso às vezes ficando com alguém na faixa dos 20 que não passou as mesmas experiências que eu, de contaminar o campo mais saudável que essa pessoa tem mesmo, de estrutura e de dinâmica, enfim. Mas é isso, muitas reflexões, um vídeo extensíssimo, mas estava no meu coração desabafar, fazer essa reflexão, falar aí pra vocês. Espero que tenha feito sentido, espero que eu tenha conseguido ser clara e espero que eu tenha dado uma esperança aí para as 30 a mais que estão procurando, que é possível achar caras legais da sua idade. Eu sei que relacionamento heterossexual tá praticamente falido hoje em dia, mas cara, tudo que você coloca uma intenção, ela chega. Eu tava com essa intenção, querendo construir uma família e tal. E até me sentindo velha às vezes, porque eu tinha feito planos de começar essa família muito antes. Mas, gente, tudo é no tempo de Deus. Tudo vem pra gente no tempo certo. Aproveitem todas as fases da vida. Todas as fases têm sua beleza. A vida não acaba aos 30, a vida não acaba aos 40. A vida se recomeça, ela é cíclica, ela recomeça o tempo todo. A gente vê nossas mortes o tempo todo e a gente tem a oportunidade de renascer todo dia que a gente levanta e quer fazer a diferença aqui. Então essa é a mensagem que eu quero deixar pra vocês. Beijo, até a próxima!